Bom, estudos para concursos. Carência de previdenciário. A carência mudou em 2020, tá? Ela está no artigo 26 do decreto 3048. E vai até o artigo 30. 4 artigos, vários incisos e parágrafos. Artigo 26. Período de carência é o tempo de correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o benefício faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior a seu limite mínimo mensal. Para o segurado especial, considera-se período de carência para fins de concessão dos benefícios do que trata o inciso 1 e 1 do 2 do artigo 39, o tempo mínimo efetivo de exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual a quantia dos meios necessários à concessão benefício requerido. Para ver que não entendeu, é que tem que trabalhar por um tempo. Um tempo específico aqui que está na lei para ganhar alguns tipos de carência. O básico é 12 meses, que é um ano. Daí você tem direito a esses benefícios aqui, essas assistências especiais. Mas tem alguns que têm períodos diferentes, tipo morte, que é 18 meses, saca? Um ano e meio. Bom? Período de carência é o tempo de correspondência. 2. Será considerado para efeito de carência o tempo de contribuição para o plano de seguridade social anterior, que é anterior à Lei 8.647. Efetuado pelo servidor público ocupante do cargo em comissão, sem veículo efetivo com a União autarquias, ainda que em regime especial. Fundações públicas federais. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade de trabalhador rural anterior à competência de 1991. 4. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado ou empregado do trabalhador avulso e relativamente ao contribuinte individual a partir da competência Me perdi. Competência de abril de 2003, as contribuições dela descontadas pela empresa na forma do 216. 4. Para o fim da carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele, descontadas pelo empregador doméstico a partir da competência junho de 2015. B. Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS, nessa condição, até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. 2. Não, na verdade é um parágrafo 4C. Para o período de filiação comprovado com o empregado... Isso é estranho, né? Normalmente não tem uns 4A, 4B, 4C. Na verdade, normalmente tem artículos que são ABCs, mas aqui é um caso de um parágrafo. Parágrafo 4 tem um ABC, estranho, né? Bom, 4C. Para o período de filiação comprovado com o empregado doméstico sem a comprovação para recolhimento ou sem comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecida o direito ao benefício de forma prevista no 2 do 36, independentemente de categoria do segurado na data do requerimento. 5. Observado o disposto no 4 do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. 6. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data de publicação da emenda à Constituição 103 de 2019 serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. 27 e 27A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins de concessão dos benefícios do auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria, por incapacidade permanente, de salário, maternidade, de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar a partir da data da filiação ao regime RPS, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período da carência definida no artigo 29. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social, que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2 do artigo 1 do 13. E 28. O período
Sabe, eu acabei de dar um 27A, mas o 27 normal tinha sido revogado, sei lá quando. 28, período de carência é contado 1. Daí começa a contar, importante, né? Segurado empregado, inclusive é o doméstico, trabalhador avulso a partir da data de sua filiação ao RGPS. Os carinhas que são facultativos, sacou? Quer dizer, nem é os facultativos. São os carinhas que começam a receber, porque é obrigado a começar a contar, afiliar no RGPS. Daí começa a contar carência. 2. Para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no 4 do artigo 26 e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial, que contribua na forma prevista no 2 do artigo 200 a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso e não serão consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observando quanto ao segurado facultativo, o disposto no 3 e 4 do A11. 1. Para o segurado especial que não contribui da forma de 2 do artigo 200, o período de carência de que trata o 1 do 26 é contado a partir do efetivo ao exercício da atividade rural mediante comprovação na forma do disposto 62. 2. O período a que se refere o inciso X, V e I do artigo 60 será computado para fins de carência. Para os segurados a que se refere o inciso 2, os optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição, no prazo estipulado no referido 15. 4. Para segurados a que se refere o inciso 2 do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão considerados para fins de carência as contribuições defetivadas após o recolhimento sem atraso observado disposto no 19e. C29. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado disposto no artigo 30, depende das seguintes períodos de carência. 1. Das 12 contribuições mensais nos casos do auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. 2. 180 contribuições mensais. 180 contribuições mensais. 180 contribuições mensais. Quanto que são 180 contribuições mensais? 30 anos? Eu tô confuso, não quero terminar de ler isso aqui, esse artigo, até saber quanto que são 180 contribuições mensais. Tem que falar essas coisas, né? O primeiro aqui da concessão de aposentadoria e pecuniárias falava 12 contribuições mensais, ou seja, um ano. 180 dividido por 12, calculadora, quanto dá? Dá 15. Né? É a contribuição normal de 15 anos para fazer a aposentadoria, certo? Bom, voltando. Só para ler de novo, entender. 29. A concessão das prestações pecuniárias do regime RGPS, ressalvado disposto no 30, depende das seguintes períodos de carência. 12 contribuições mensais nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. 2. 180 contribuições mensais nos casos de aposentadoria programada na idade de trabalhador rural. Programada é o novo nome da aposentadoria por tempo de contribuição, sacou? Essa é a aposentadoria programada. E a incapacidade temporária que eu falei agora há pouco é o novo nome da incapacidade do auxílio doença. Mudaram só para não parecer, mas não, que não é culpa do mundo, né? Terceiro, 10 contribuições mensais no caso de salário, ou seja, tem que trabalhar 15 anos para conseguir se aposentar por trabalho, por tempo de trabalho. Tem que ter pelo menos 12 meses de trabalho para poder ter um auxílio doença. 10 contribuições mensais no caso de salário e maternidade. Tem que ter trabalhado por pelo menos 10 meses para ter direito a um salário e maternidade para as seguradas contribuintes individual, especial e facultativa, respeitando o disposto no 2.2093. É tipo, ou seja, tipo, uma pessoa aí, uma dona de casa. Daí ela começa a ter planos de ter um filho, né? Daí ela pode começar a contribuir lá para a Previdência, facultativamente, né? Para quando ela ter o filho, ela conseguir receber valores enquanto ela está cuidando dele, sacou? Perfeito. É um boa jeito de cuidar da vida.
Pronto, 24 contribuições mensais no caso de auxílio reclusão. Tem que ter trabalhado por pelo menos 2 anos para ter direito ao auxílio reclusão. E esses são os 4 períodos: 1 ano, 15 anos, 10 meses e 2 anos. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3, que é o da 10 meses, será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado, né, para gozar do direito. Artigo 30. Independente de carência, a concessão dos seguintes prestações. Umas coisas que não precisa de carência: a pensão por morte, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza, observado quanto à pensão por morte, o disposto no inciso 5 do caput e no 3 e 4 do 114. É difícil falar, eu achei que a pensão por morte tinha uns 18 meses que tinha que cumprir. Salário, maternidade. Na verdade, a pensão por morte, eu acho que ela é só. Os 18 meses são só para casados, né? Para companheiros. Bom, salário e maternidade para segurados empregada doméstica e trabalhador avulso. Não existe carência nesses caras aqui. Porque é um pouco diferente a relação trabalhista desses caras, né? Terceiro, o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, que é o nome das novas auxílio doença e auxílio auxílio de incapacidade. Nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou de trabalho, e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas na lista elaborada pelo Ministério de Saúde e de Economia atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. E quarto, não independe de carência, a aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio doença e auxílio reclusão, ou pensão por morte aos segurados especiais. Estranho que esse aqui eles não mudaram o nome do auxílio doença para auxílio temporariamente. Bom, desde que comprovem o exercício da atividade oral no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. E última coisa que independe de carência é a reabilitação profissional. Essa reabilitação profissional, eu não entendi, na verdade. 1. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. 2. Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3 do caput, independerá de carência a concessão do auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatite grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia reversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Só para comentar, a coisa é que todas essas doenças, mesmo que a pessoa meio que consiga se cuidar e se curar, elas sempre vão ter sequelas, normalmente são gravíssimas. Sacou? Por isso que elas estão aqui. Opa! Então, tchau. A próxima coisa que eu vou ler vai ser sobre... Vai ser sobre... Auxílio reclusão.